Livro Muito Além dos Nossos Sonhos, pelo espírito Suzette. Meu cordão já não reluzia. Capítulo 2. Voltei ao quarto, sentindo mais uma vez a tristeza de ver meu corpo pálido, gélido e transformado. Por momentos, tive muita pena de mim, misturando as coisas, como não é entender. Eu estava viva, e o que jazia era meu pobre corpo físico, fraco e inerte. Abaixei a cabeça e retornei às preces. Quando levantei a cabeça, saindo daquele rápido torpor, lá estava ao meu lado a enfermeira, que me servia de companhia, a médica de que lhes falei e outros irmãos que, naquele momento, não sabiam quem eram. Meu cordão já não reluzia. De repente, aquela correria. Juntaram-se a nós médicos e enfermeiras. Por mais que tentassem, foi em vão. Senti-me mal. Tive ímpetos de gritar, mas me segurei. Chorei. Chorei muito. Deitei-me sobre meu corpo inerte e chorei desesperadamente, mas tentando me controlar porque queria estar ali até o fim. Minha mãe, no fundo, também já estava sendo preparada. Por que, mãezinha? Desde a roupa que me vestiria para o sepulcro, eu sabia. Mas sabes, aquela coisa que a gente tem de sempre ter uma esperança, por mais remota que esta seja? Pois é, eu também me senti assim por algum momento, como tu, mãezinha. Afinal, eu era um espírito que estava em processo de desencarne. E como todos que aí vivem, sentia-me humana e imperfeita. Afinal de contas, continuara a ser a mesma, só que agora em plano diferente. Mãe, quando me vestiram aquela roupa que te pertencia, tudo o que tinhas também era meu. Senti-me mal, muito mal. Eu estava morta, gelada, triste, amargurada. Já não havia mais jeito. As esperanças se acabaram. Era o fim daquele corpo na terra que tanto amei e com o qual fui feliz. O sol já vinha surgindo. Eu podia sentir o calor fraco, triste, também como eu. Ele vinha raiando com a mesma obscuridade que sentia em meu ser naqueles instantes dolorosos. Ainda me encontrava sentada ao lado do meu corpo inerte. Aos poucos podia sentir o enrijecer dos meus ossos. Mas uma coisa ainda me deixava curiosa. O laço que me ligava ao corpo, já quase sem brilho, ainda podia se perceber. Fiquei assim por alguns momentos. Sem entender, a minha companheira logo esclareceu-me o fato. Minha filha, o processo do desenlace do corpo físico é lento e logo não enxergará mais este fio que a deixou ligada por alguns anos a este corpo físico. Eu me sentia pesada, triste. Novamente aquela sensação de torpor, de desespero me acometeu. Senti forte dor no peito, minhas pernas fracas, minha cabeça pesada. Tive ânsias de vômito, queria gritar, estava presa. O desespero, o horror daquele momento doloroso me assombrou. Entrei em pânico, comecei a chorar copiosamente, desesperadamente. Foi quando ouvi bem pertinho de mim, como um leve sopro de ar, um sussurro, uma prece, um alento, um conforto. Alguém que orava dava-me passes e logo pude perceber mais algumas pessoas no ambiente. Fiquei confusa. A morte é difícil, não se sabe ao certo o que vê. Se é real ou ilusório. Não se distingue o que é real do irreal. Se é bem assim que devo me expressar. Senti-me confusa, mas aquela prece me acariciava, me acalmava. Era um rapaz que ditava tão bem aquelas palavras. Aos poucos, fui me acalmando, conseguindo restabelecer meu equilíbrio de minutos antes. O rapaz dirigiu a mim palavras amigas e perguntou-me, afetuoso: acha que realmente deves prosseguir e assistir a tristes cenas de desespero e dor? Sim, respondi-lhe com firmeza. Senão, jamais ficarei tranquila. Então, irmãzinha, ora,
Busca forças na oração sincera. Procura elevar-te ao mais alto que possas, e nós te acompanharemos de agora em diante. Ele me abraçou com afeto, levando-me agora para junto dos meus que sofriam em desespero e dor. Mãe, senti-me fraca novamente quando te vi. Tu estavas fraca, sem forças. A impressão que sentíamos era a mesma, como um limão espremido até não restar mais nada, a não ser o bagaço. Estávamos um bagaço. Novamente senti-me tontear, e a ânsia voltara. Tinha ímpetos de correr, tive vontade que tudo fosse um triste sonho, mas não era. Minha mente ficou fraca, senti que desfaleceria. Vi-me criança naquele momento, como num sonho. Pude ver amigos, parentes, faltas que cometi, brigas de crianças, desculpas que deveria ter pedido e não pedi. Senti-me como um réu, sendo torturada por lembranças que pensei esquecidas no passado, mas agora muito presentes. Queria voltar, acertar, reparar faltas. Oh meu Deus, eu estava sendo acusada, julgada, condenada pelos meus próprios pensamentos. Novamente vi minha filhinha nascendo. Ai que dor! Não poder, ao menos, acalentá-la. De repente, tudo ficou escuro. Senti-me desfalecer de vez. Mas com uma força maior, que era a vontade de ficar, relutei. Lutei e voltei. Dominei-me. Estava sentada, fraca. Davam-me passes, e estes caíam como chuva em dias ensolarados. Aliviavam-me a tensão. Davam-me forças. Meu coração novamente adquiriu o compasso perdido. Eu acho que não sou capaz de descrever a vocês o quanto é difícil morrer. Tantas vezes servi de veículo a irmãozinhos que necessitavam de consolo e apoio. Tantas vezes disse-lhes palavras bonitas de ânimo e consolo. Mas nada é tão triste quando visto do lado de cá, como desencarnada. O tempo passava, aprontavam-se para partir e não quis desistir. Levantei-me um pouco fraca, mas renovada na minha decisão de prosseguir. Coloquei-me ao teu lado, mãezinha. Queria dar-te ânimo no momento em que me sentia fraca e oprimida. Partilhava da dor intensamente contigo. Afinal, a perda era mútua. Eu perdia e tu também. Chegando até mim, o rapaz e a enfermeira pediram que eu os acompanhasse. Segui-os prontamente. Eles se mostraram tão amigos e carinhosos, não tinha por que temer. Chegamos a uma sala daquele imenso hospital. Lá estavam umas 2 pessoas que me aguardavam. Uma delas não me era estranha. Tentei lembrar-me e nada, não consegui. Era uma moça jovem como eu, mas em meio à minha angústia também não fiz força para saber. Pediram-me para sentar-me. Sentei-me. Abaixaram a cabeça, fizeram fervorosa prece e eu os acompanhei naquele momento tão bonito. Não posso expressar o que senti, uma mistura de paz e conforto. Senti-me leve e serena. Fechei os olhos, não sei se dormi ou se num piscar de olhos viajei. Quando pude abrir meus olhos, ainda ao som de tão bela prece, estava em casa. Peguei forças, respirei bem fundo. Meu coração batia acelerado e minha respiração estava ofegante. Criei firmeza em minhas pernas e entrei. Novamente, aquela sensação de desconforto e náuseas me perturbava. Respirei fundo, elevei meu pensamento ao alto, rogando forças ao Pai. Aquele rapaz me segurava forte o braço. Senti-me segura e sentei-me. Vi minhas filhinhas inocentes, puras e tão vivas. Abaixei minha cabeça. Coloquei minhas mãos entre elas e tentei esconder a dor. As lágrimas rolavam qual cachoeira livre à altiva. Não tinha como segurar o pranto. Chorei muito. Pediram-me para que saísse porque o envolvimento com o lar era pior. Levaram-me para dar uma volta. Eu digo levaram porque estava qual uma cega, sem saber a direção a tomar, precisando de um guia. Chegamos à praia,
tão perto de casa. A brisa me acalmava. Contemplei por muito tempo o mar. Meus amigos ali oravam. Fiquei envergonhada e pus-me a orar também. Não sei o tempo exato. Havia perdido qualquer noção de tempo. Sei que levantei os olhos novamente e eles, ao meu lado, contemplavam-me serenos. Levantei-me e quis sorrir, mas não consegui. Tentei aparentar calma. Não queria que me levassem dali, porque bem sabia que iria a algum lugar. Não era leiga. Muito estudara e lera sobre o assunto. Voltamos à porta de casa. Lá, alguns falavam que o corpo já devia estar chegando e que iria para a igreja. Mais uma vez senti um choque. Era isso mesmo? É o meu corpo? Como poderia ter me esquecido do meu corpo? Fiquei muito confusa. Eu estava ali e nem sabia, nem sentia falta dele. Respirava, chorava, falava. Eu era uma duplicata de mim mesma. Que confusão estava na minha cabeça. Outros falavam que era a igreja de minha avó. Ah, pobre vovó. Pensei que dor não devia estar sentindo com a notícia da minha morte.